Me diga uma coisa, você é médium? E sua entidade trabalha com os olhos abertos ou fechados? Será que isso é normal? Agora, será que realmente isso tem importância? Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. umbandeboa.com.br. Um salve com muita alegria, família Umbande Boa. Que delícia, como eu gosto desses nossos encontros de sábado. Não é maravilhoso estar aqui na presença de vocês, família? E que você que já é da família já sabe que o vídeo vai ser bacana, então deixa o like, comenta, compartilha. Chegou agora, clica no inscrever-se e no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Pessoal, hoje um vídeo, estou pegando um aspecto diferente, mas que eu percebo que causa dúvida em muita gente. Afinal de contas, quando o médium incorpora, a entidade pode trabalhar com olhos fechados ou não? Será que está certo? Será que está errado? Eu acho que hoje eu quero destrinchar, esmiuçar essa situação com vocês, porque existe muita lenda urbana em cima disso. É muito comum as pessoas falarem assim, não, a entidade que trabalha com olho fechado é porque o médium é inexperiente. Eu já até ouvi algumas pessoas dizerem que a entidade que trabalha com olho fechado é porque o médium não está incorporado, porque é mentira. Então, assim, tem muita lenda urbana, e como a gente trabalha aqui, o foco nosso aqui, a nossa missão é desmistificar a Umbanda e a espiritualidade, eu acho que nada mais justo abordar esse tema com vocês. Lembrando que a ideia do vídeo veio através de muitos relatos que eu recebi através do último ano aí, de pessoas que estão em desenvolvimento mediúnico e que quando incorporam a entidade fica com os olhos fechados, e elas têm medo de abrir o olho, ou têm medo que a entidade abra o olho. Por que isso acontece? Então, olha quanta informação a gente vai abordar hoje. Eu acho que para a gente iniciar esse vídeo, para a gente começar a desembaraçar todo esse novelo, é necessário entender uma primeira coisa. Por que quando nós vamos incorporar, nós fechamos os olhos? Não é só fechar os olhos, existe uma postura de entrega, sempre queixo no peito, ombros relaxados, para que a incorporação possa acontecer. Mas os olhos fechados, fechar os olhos faz parte desta postura. Por que fechamos os olhos para incorporar? De uma forma geral, muitas pessoas vão responder assim nesse momento do vídeo. Essa daí é fácil. A gente fecha o olho para se concentrar. E isso não está errado. Mas existe uma explicação ainda mais profunda, mais importante a ser compreendida. E para a gente começar a entender isso, vamos lembrar as nossas saudosas aulas do ensino fundamental, onde nós aprendemos o quê? Que o ser humano ele possui 5 sentidos, que seriam visão, audição, olfato, paladar e tato. Pelo menos é o que a ciência consegue provar, ok? Mas, fora esses sentidos, existe um 6º sentido, que a gente não aprende na escola, que as pessoas não comentam, pouca gente comenta sobre esse assunto, mas muita gente sabe que ele existe, sente que ele existe. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da percepção energética, também conhecida como percepção extrasensorial. Outros chamam de psiquismo e nós espiritualistas chamamos de mediunidade. Então nós podemos compreender que ao todo são 6 sentidos, os 5 sentidos físicos mais esse sentido mediúnico extrasensorial, essa percepção energética. Agora, essa aqui é a parte importante, eu tenho que pôr um alerta, que é a parte mais importante do vídeo para você compreender o resto. Quando você se priva de um sentido, você potencializa os outros sentidos. Por exemplo, é muito comum, você já ouviu falar, já viu em filme, a pessoa que é cega, ela tem o olfato, a audição, o tato muito mais aguçado, muito mais desenvolvido, para compensar a ausência do sentido da visão. Mas vamos supor que você seja uma pessoa perfeita, perfeito ninguém é, mas assim, se você tem os seus 5 sentidos, como é que você faz para aguçar e potencializar os outros sentidos? Um exemplo, quando você fecha os olhos, faça isso agora, nesse momento,
E você vai perceber o quê? Que a sua audição, como se ela ficasse mais atenta, como se ela captasse detalhes que com os olhos abertos você não consegue perceber. Um outro exemplo, se você fechar os seus olhos e tapar os seus ouvidos com um fone de ouvido, um tapa-ouvido, ou pôr as suas mãos, o que você percebe? Você percebe que os outros sentidos vão se apurar. E se você provar alguma coisa com os olhos fechados e os ouvidos fechados, você percebe que até o sabor que você sente, ele é mais detalhado. E um exemplo clássico disso, olha aqui, vou dar um exercício assim, uma brincadeira para você fazer aí agora na sua casa. Com os olhos abertos você vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer de lado para você perceber como é que eu estou fazendo, ó lá. Voltando de frente, você está fazendo isso aqui, ok? O que você está vendo? Você está vendo suas mãos, uma circulando, a outra sem se tocar. Agora fecha o olho. Quando você fecha o olho, é como se existisse uma energia entre as mãos que você consegue perceber. Quando os olhos estão fechados, você percebe com mais clareza. E com os olhos abertos, a nitidez dessa percepção diminui. Diante de tudo isso, galerinha, família Umba de Boa, acontece o mesmo com o nosso sexto sentido, com a nossa mediunidade. Quando você fecha os olhos e silencia o seu interior, toda a sua percepção mediúnica, ela fica aumentada, ela fica aguçada. Antes de mais nada, eu tenho que explicar. Quando você fala, Márcio, o que é silenciar o interior? Tem muita gente que tem dificuldade de compreender isso. Silenciar o interior, pessoal, é a primeira coisa, desacelerar os batimentos cardíacos, desacelerar a velocidade de pensamento, conseguir se concentrar e se acalmar e relaxar. Quando você consegue fazer isso, você está, sim, silenciando o que está dentro de você. Então, quando você fecha os olhos e você silencia o que está dentro de você, vai respirando com tranquilidade até relaxar, até se acalmar. Você percebe que até a sua noção de espaço e de energia ao seu redor, ela fica mais aguda, fica mais aumentada, você sente com mais facilidade. É a mesma coisa quando você está, às vezes, na sua casa, assistindo televisão ou lendo um livro e, de repente, você fecha o olho e você abre o olho e fala assim, nossa, tem alguém atrás de mim. Existem essas sensações. Por quê? Porque quando você fechou os seus olhos, a sua percepção aumentou. E realmente pode ser que houvesse um espírito ali te observando. Pode ser tanto um guia quanto um obsessor. Mas é só para citar, para exemplificar. Então vamos lá, vamos voltar àquela pergunta inicial para startar tudo isso daqui. Por que fechamos os olhos ao incorporar? Então a gente fecha os olhos, postura de relaxamento, queixo no peito, ombros caídos. Quando você faz isso, a sua percepção mediúnica ela aumenta. E você sente a conexão do espírito, da entidade, do guia com você com mais facilidade. De forma que quando ela conecta, você permite que essa incorporação aconteça. Então é por isso que fechamos os olhos, para favorecer todo esse processo de melhoria, de sentir a entidade se aproximando e incorporando. Então você fala, ok, Márcio, você acaba de me explicar por que fechamos os olhos para incorporar. Mas e uma entidade trabalhar com os olhos fechados? Faz algum sentido? Será que está certo? Será que está errado? Então vamos lá para as suas respostas no plural, porque nunca existe apenas uma única resposta. Vamos começar aqui. Normalmente, quando eu começo uma frase normalmente, significa o quê? Que isso acontece com muita frequência dessa forma, mas não é só dessa forma. Vamos começar de novo. Normalmente, uma entidade espiritual incorporada que trabalha com os olhos fechados, esse processo tem muito mais a ver com seu médium do que com a atuação da entidade propriamente dita. Ou seja, os olhos fechados é mais culpa do médium do que da entidade. E por que isso acontece? Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Isso é verdade? É, porque muitos médiums, eles incorporam, mas eles não permitem que as entidades abram os olhos. Existe essa interferência grande, principalmente no início da carreira mediúnica, presta atenção. No início do desenvolvimento, é normal que a entidade incorpore e o médium fique com os olhos fechados, ou seja mesmo uma vontade da entidade por compreender esse processo inicial, essa fragilidade desse novo médium. É importante que se entenda isso. Mas por que isso acontece? Por um motivo muito simples. Como é que acontece uma incorporação?
A incorporação se dá através da glândula pineal. Glândula pineal é uma coisa que está bem no meio do nosso cérebro, ele está bem no meio aqui e bem no meio aqui dos olhos, está bem lá no meio. É uma glândula de conexão espiritual. Se você quer saber mais sobre a glândula pineal e incorporação, tem muitos vídeos no canal. Vai aqui na barra de pesquisa aqui do canal, aqui no canal, escreve lá incorporação, você vai ver que vai ter muitos vídeos tratando sobre esse tema, o que vai ser bastante interessante que você assista. Mas uma incorporação acontece dessa forma, em linhas gerais, você solta o corpo, a entidade ela conecta ali na glândula pineal e como se ela começasse a mandar estímulos para a sua mente, que a mente comanda o corpo. Então ela assume a sua mente para assumir o corpo. Então assim, qualquer informação adicional que venha para a mente do médium pode atrapalhar esta conexão, esse laço que é a incorporação. Então, se o médium está trabalhando com o olho fechado, é uma quantidade de informação menor que chega na mente desse médium. E a entidade sabe disso. Porque se o médium está incorporado, a entidade está com os olhos fechados. Mesmo assim, o médium está com a percepção auditiva, ele está com a percepção olfativa, do paladar e do tato. Ele ainda recebe informação do ambiente, o que já é muita informação. Mas a maior quantidade de informações se dá pela visão. E se o médium ou a entidade abrir os olhos, pode ser que essa quantidade de informação grande que entra na mente do médium, pode ser que desestabilize esse processo da incorporação, que é um processo muito frágil, muito tênue, principalmente no início da caminhada mediúnica. Então vamos sentenciar, vamos resumir tudo isso daí. É natural que um médium em início de desenvolvimento mediúnico, e quando eu falo início, gente, pode ser 1, 2, 3 anos, para cada pessoa existe um tempo para início. Tem gente que é 6 meses, tem gente que é 5 anos, tem gente que é 3 anos, tem gente que é 2 anos. No início desse processo de desenvolvimento mediúnico, quando ele inicia as incorporações, é natural que você perceba que as entidades venham com os olhos fechados. Tem um detalhe muito legal nessa história, que é o seguinte: vamos supor, eu sou um médium iniciante, eu estou incorporado, a entidade está com os olhos fechados. A entidade em si também não quer abrir os olhos, porque ela sabe que isso pode prejudicar esse ato da incorporação. Mas tem uma coisa muito interessante: não é porque a entidade está com os olhos fechados que ela não enxergue tudo que ela precisa enxergar para desenvolver o seu trabalho. Isso é uma coisa muito bacana, porque a entidade tem os olhos dela e também utiliza os olhos espirituais. Então assim, é muito complicado, principalmente no médium iniciante, compreender tudo isso, mas isso é muito verdade. E como é que funciona? E o guia vai abrir o olho em algum momento? Sim. Normalmente o guia, depois de incorporado, ele vai abrir os olhos do médium quando ele sente que o médium já está firme, já está preparado para abrir os olhos, de forma que aquela quantidade de informação adicional que entra não vai interferir ou desestabilizar a incorporação. Então, resumindo, com o tempo, a entidade vai abrir os olhos naturalmente e vai trabalhar como qualquer entidade. Daí o cidadão que está assistindo o vídeo aí vai falar: ah, tá verdade, olha lá. Esse negócio de entidade com o olho fechado é coisa de médium iniciante ou inexperiente. Calma, gente, não foi isso que eu disse. Eu disse que este fenômeno acontece principalmente em médiuns iniciantes. Mas existem outras situações. Por exemplo, os médiuns que, desde as primeiras incorporações no desenvolvimento mediúnico dele, incorporam com os olhos abertos. Esses casos também existem. Existem em menor frequência? Sim, mas existem. Como também existem o caso de entidades que, depois de muitos anos trabalhando com o médium, ainda prefere continuar com os olhos fechados. Isso daí já não é uma situação do nível onde o médium está, onde ele se encontra, mas uma preferência da entidade. Às vezes a entidade quer ficar trabalhando de olhos fechados. Eu conheci uma médium que já tinha mais de 30 anos de mediunidade, ela recebia um caboclo pena branca, ele só trabalhava com os olhos fechados. Ele andava, ele encostava a mão nas pessoas, não abria o olho para nada, só que ele atuava como se estivesse enxergando tudo. Então vocês percebam que pode ser uma coisa da entidade, essa mania que a gente tem de padronizar, tudo tem que ser assim, 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 2. Quando a gente fala em espiritualidade, não, 1 mais 1 nem sempre será igual a 2, é só na matemática que isso é verdade. E ainda temos outros casos bem interessantes de se entender, de se estudar. O caso de entidades que durante a consulta com o consulente ali, ela está com o olho aberto conversando com o consulente. A hora que ela vai dar o passe, ela fecha os olhos para dar o passe. Ou ainda, quando o consulente vai embora, nesse período que ela fica sem ninguém para interagir,
aguardando uma nova pessoa para consultar, a entidade se recolhe e fecha seus olhos. Em qualquer uma das situações, tanto no passe ou enquanto aguarda uma nova pessoa, ela faz isso para quê? Para sustentar a incorporação com qualidade, para evitar que o médium disperse. E isso eu acho que todo mundo consegue entender. E vou mais além, viu, gente? Eu conheci médiuns que desenvolveram todas as linhas e ele tinha basicamente todas as entidades que ele incorporava trabalhavam com os olhos abertos, como qualquer outro. Chegava numa linha ou outra, tipo um preto velho, alguns eram preto velho, outros eram caboclo, outros eram mexu. Aquela entidade específica trabalhava com os olhos fechados. Por quê? Porque era uma preferência da entidade. E é como a gente sempre diz aqui no canal, gente. Não existem padrões para a manifestação da espiritualidade, por favor, pelo amor de Olorum. Para tudo sim, existe uma explicação. Até se você chegar numa entidade que trabalha há muitos anos com os olhos fechados, e você perguntar a ela, salve caboclo, salve preto velho, salve dona Pombagira, por que vós trabalhas com os olhos fechados? Eles vão responder. Para tudo tem uma explicação. Ou que a gente estuda, ou que a própria entidade informa. Mas o que a gente não pode é rotular. Ah, entidade com olho fechado é médium ruim, é médium iniciante, é médium sem experiência, é médium que não dá para confiar. Por favor, gente, para com isso não é verdade. O que um médium deve saber, principalmente depois que ele ultrapassa esse período de início da jornada mediúnica, caso ele tenha uma entidade que ainda trabalha com os olhos fechados, se essa entidade trabalha com os olhos fechados porque ela deseja dessa forma ou porque ele está interferindo de alguma forma. Essa é a pergunta que tem que ser. Quando ele descobrir o que é, se for ele que está interferindo, ele tem que tomar as providências dele para melhorar. Se for a entidade, é só deixar o ciclo continuar. Deixa a entidade trabalhar à vontade, deixa ela se manifestar do jeito que ela prefere. Mas, de uma forma geral, com o tempo, ou tudo se resolve, ou tudo se explica. E pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu não vou estender muito esse vídeo, porque esse vídeo já tem muita informação. Eu até falo para vocês, assista esse vídeo mais de uma vez. Assista 2, 3, quantas vezes for necessário, para você compreender o que eu estou tentando te passar. E principalmente se você está em início de desenvolvimento, está precisando de informação, isso ajuda muito você nesse processo, nesse procedimento, ok? E se você não deixou o like lá no começo, deixa o like agora, compartilha esse vídeo, tem muita gente, muito amigo, colega seu que está passando por esse momento de desenvolvimento mediúnico e isso vai ajudar ele com certeza, até para a gente desfazer as ideias erradas que a gente tem, né? As famosas lendas urbanas da nossa Umbanda, ok? Não esquece de deixar seu comentário. E com você, como é que acontece? Você incorpora com o olho fechado, com o olho aberto, a entidade sempre foi assim, você tem medo de abrir o olho, tem medo que a entidade abra? Deixa aqui no comentário, vai ser muito importante. Eu vou ler todos os comentários e garanto que todos que lerem vão se beneficiar. A gente acaba ajudando uns aos outros neste processo. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu Pai Oxalá. A vós, meu Pai, eu venho pedir a vós que derrame a sua força, a sua luz e a sua bênção sobre todas as pessoas, principalmente da família Umbandiboa e principalmente para aqueles que têm mediunidade, que desejam se iniciar nesse processo maravilhoso ou que já estão em desenvolvimento mediúnico, Pai, ou mesmo aqueles médiuns mais experientes que ainda têm dúvidas dentro do seu coração. Pai, abri a mente deles para que eles possam refletir sobre as suas jornadas e caminhadas, para que eles possam se aprimorar, para que eles possam, além de se tornar ferramentas melhores, possam permitir que a espiritualidade possa se manifestar com toda a força através deles, para que assim, Pai, possamos ajudar cada vez mais pessoas necessitadas em um mundo onde a carência de amor, de atenção, de assistência, de auxílio é muito grande. O trabalho da espiritualidade faz-se ainda mais necessário. E por isso, meu Pai, peço a vós que abençoe cada vez mais os médiuns, os prepare e os ajude a crescer, a se desenvolver, para se tornarem, além de médiuns e umbandistas melhores seres humanos. Mediunidade é tudo de bom, gente, mas é importante compreender esses processos. Ajuda muito no desenvolvimento. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.
Beleza. Tô com o radiador fervendo pelo jeito hoje. Eu também vou fazer a água inteira. Um salve com muita alegria! Olha só, tomei a caneca inteira. Barbaridade, tá fervendo. Mas que o cara não bebe mais. Se bebesse, então. Se bebesse, estaria. E até que pôr aqui assim, uma mangueira aqui, essa ligação direta, pôr soro no cara. Tá? Como se ela captasse detalhes que com os olhos abertos você não consegue perceber. Nossa. Mas se eu conseguir segurar. Nossa, dá até vontade de deixar isso no vídeo. Essa é a percepção alérgica, né? Ai, meu pai eterno. Vamos lá. Pô, legal, é verdade isso? Passa Eu acabei de fazer, como você tá falando. Parece que puxa. É. Louco, né? Puta, detalhadamente, minuciosamente. Então. Eu gosto das coisas bem explicadinhas. Tá. Quantos minutos deu? 24. Oh, vai dar 20 minutos de vídeo, é isso? Aqui, terminou aí? Tá com 20, vai dar 20 minutos de vídeo. Tá bom. Tá bom. Eu gostei desse vídeo. Não, ele tá pequeno, mas tá explicativo. Tá muito explicativo. Exatamente. Super detalhado.